Eu estava andando em uma corda bamba a uma altura de 10 metros. O público prendeu a respiração. Uma ginasta cega sob a lona de um circo fazia uma manobra sem rede. Eu dei um salto mortal, mas as lentes dificultaram a visão. Quase caí. O público explodiu em aplausos. De volta ao camarim, corri para o espelho para tirar aquelas lentes brancas estúpidas. Todos pensaram que eu era cega, mas isso era mentira. Meu pai era um diretor de circo e achava que por uma ginasta cega o público estaria disposto a pagar 3 vezes mais. Desde que minha mãe morreu, ele saiu de controle e me fez fingir que eu era cega. Eu queria estudar em uma escola de circo e me tornar uma estrela mundial, mas meu pai impôs uma condição. Se eu quisesse ir embora, eu teria que ganhar $100.000 e dar para ele. Então eu estaria livre. Mas essa soma era simplesmente real para mim. Meu pai estava me esperando no camarim. Ele balançou as notas e disse ameaçadoramente que o público não era suficiente. E tudo porque eu não sorria pra ninguém. De repente houve uma batida na porta. Eu quase não tive tempo de colocar meus óculos de sol. Um cara alto de cabelo encaracolado estava parado na porta. Ele era tão lindo que até fiquei surpresa. O cara se apresentou como Ed e disse com um olhar entediado que trabalhava para uma fundação de ajuda aos cegos. Eles tinham um auxílio e agora estavam escolhendo para quem o fundo destinaria o dinheiro para a restauração da visão. Cerca de $100.000. Eu não entendi nada, mas meu pai de repente pulou na frente do Ed e começou a apertar a mão dele, repetindo que concordávamos com tudo. E ele adicionou que o Ed definitivamente deveria vir até nós na manhã seguinte para o café da manhã. Eu fui pega de surpresa e o Ed também, aparentemente, mas ele disse que viria. Assim que o Ed saiu, meu pai disse severamente que eu tinha que pegar esse auxílio custe o que custar. Mas por outro lado, eu finalmente tinha uma chance. Talvez por causa disso eu poderia ficar mais perto do meu sonho. Na manhã seguinte, Ed veio até nossa casa. Durante o chá, ele disse calmamente que havia vários candidatos ao auxílio, especialmente desde que os golpistas frequentemente costumam querer o dinheiro. Então ele me faria algumas perguntas sobre minha doença. Meu pai olhou para mim e eu rapidamente concordei. Ele sentiu a tensão e sugeriu que fôssemos para o parque do lado de casa. No caminho, Ed leu tudo do pedaço de papel, nem mesmo me ouvindo. Tentei manter isso interessante para cativar ele, mas a próxima pergunta foi: qual é o seu relacionamento com sua mãe? Um nó subiu na minha garganta. Alguma coisa errada? Perguntou Ed. Eu juntei minhas forças e disse a ele. Minha mãe era ginasta, mas caiu durante uma apresentação. Então prometi a mim mesma que me tornaria uma estrela e conquistaria o mundo em memória da minha mãe. Naquele momento, um cara passou correndo, jogando lama em mim. Essa não é uma ciclovia! O Ed congelou e me perguntou como eu sabia que uma bicicleta havia passado por nós. Droga! Eu menti que minha audição tinha melhorado depois de perder a visão. O jeito que Ed olhou pra mim. E se ele percebeu que eu estava mentindo? Então meu alarme disparou. Eu tinha que correr para praticar. Eu tinha que trabalhar muito se quisesse ser uma estrela. De repente, Ed disse que iria comigo. Ele faria um vídeo para a fundação com meu treinamento. Fiquei muito surpresa, mas concordei. Certamente isso me ajudaria a conseguir um auxílio. Fiquei muito preocupada, porque nos treinos não fingia ser cega, mas agora precisava ter muito cuidado. Sobre a lona do circo, fez os truques acrobáticos mais ousados. E Ed olhou pra mim com admiração durante as 3 horas inteiras. À noite, assim que voltei pra casa, meu pai imediatamente me bombardeou com perguntas. Você conseguiu dinheiro? Quando contei tudo pra ele, ele gritou de repente que eu era uma burra. Devo ter me entregado. Fiquei tão magoada. Papai, estou tentando o meu melhor. Em lágrimas, corri para o meu quarto. Na manhã seguinte, meu pai entrou no meu quarto sem bater. Ele me disse para ficar pronto imediatamente. Ele estava esperando por mim lá embaixo. Meu pai não me deixaria perder uma segunda chance. Assim que desci, Ed imediatamente disse que estava impressionado com a minha perseverança e acrescentou que treino era treino, mas às vezes eu precisava relaxar. E ele decidiu me levar para o oceano. Eu não pude acreditar nisso. Era só uma viagem de 3 horas até o oceano, mas meu pai nunca me levou lá. No caminho, o Ed começou falando. Acontece que ele cresceu em um orfanato, mas assim que se formou, ele imediatamente correu para explorar o mundo. Neste momento, ele estava economizando para uma viagem ao redor do mundo e era por isso que ele trabalhava meio período na fundação. Eu pensei sobre isso. Eu nunca tinha ido mais longe do que a nossa cidade. Eu passei todo o meu tempo livre treinando. Nós paramos no posto e Ed foi pagar a gasolina. E então eu vi alguma coisa no porta-luvas do carro dele. Isso poderia ser um distintivo policial de verdade? Inferno! Se Ed fosse um policial e estivesse tentando me testar todo esse tempo, então logo todos saberiam sobre minha farsa. Meu pai e eu acabaríamos na prisão. Eu ouvi Ed se aproximando do carro e fechei o porta-luvas. A coisa mais importante era se comportar como se nada tivesse acontecido. Nos sentamos em silêncio perto do oceano.
Eu estava com medo de dizer alguma coisa e Ed olhou pensativo para o horizonte. De repente, ele perguntou quando eu nadei na piscina pela última vez. Por que essa pergunta? Então Ed de repente pegou minha mão e começou a me arrastar para a água. Eu não queria, eu iria me molhar, mas ele disse que me faria bem. Ele estava aqui e nada aconteceria comigo. Nós pulamos nas ondas e Ed não largou minha mão. Pela primeira vez em muitos anos eu me diverti tanto. Quando chegamos à praia, Ed recebeu uma ligação. Ele desligou o telefone e disse baixinho que a fundação havia me recusado dinheiro para a cirurgia. Eu fiquei em silêncio e as lágrimas encheram meus olhos. Mas por quê? Ed começou a me tranquilizar. Eu acho que o dinheiro foi dado a outra criança. Mas ele disse que ele ficou maravilhado com a minha persistência e tinha certeza de que eu merecia a cirurgia. Ele sentia muito que a fundação não tinha outra bolsa para mim. Eu voltei para casa não sabendo como contar pro meu pai. Estava escuro na sala quando eu percebi meu pai. Ele estava sentado em uma cadeira e me encarando. Eu caí em lágrimas. Papai, a fundação se recusou a me ajudar. Meu pai ficou muito zangado e gritou que se eu perdesse o auxílio, fingiria ser cega pelo resto da vida e limparia os recintos dos elefantes à noite. Acabou a ginástica. Fiquei espantada. Pai, por que você está fazendo isso comigo? A noite toda eu cerrei meus punhos em frustração. O que eu devo fazer? Meu pai nunca me deixaria ir sem dinheiro e eu não ia abrir mão do meu sonho. Em desespero, liguei para o Ed. Ele rapidamente pegou o telefone e disse que ele ia me ligar agora. Isso foi tão estranho, mas eu imediatamente desabafei que precisava de ajuda. Nós precisávamos nos encontrar urgentemente. O Ed ficou em silêncio, mas de repente ele disse que viria até mim em 1 hora. Um carro buzinou do lado de fora da janela. Passei despercebida pelo quarto do meu pai e saí para o quintal. Eu me sentei e Ed disse que não iríamos conversar aqui. Eu precisava me acalmar. Nós chegamos em um prédio, era um restaurante de estrada. Em seguida, entramos e nos sentamos em uma das mesas. O Ed imediatamente pediu um chá pra mim. Meu Deus, como eu contarei tudo pra ele? Foi terrível, mas tive que admitir que ninguém além do Ed poderia me salvar. E justo quando eu criei coragem pra falar, Ed me interrompeu. Ele me entregou o dinheiro e disse que tinha juntado para uma viagem ao redor do mundo. Ed acrescentou que seria o suficiente para viver a vida que eu realmente queria. O que você quer dizer, Ed? E então, ouvi uma campainha atrás de mim. O que está acontecendo? Eu vi meu pai na entrada. De novo, não! Ele estava se aproximando e eu já estava me preparando para o pior. E então meu pai parou. Eu percebi que ele tinha anotado o dinheiro na mesa. Meu pai pegou as notas e me disse que eu tinha que voltar para casa agora mesmo. Eu não tive tempo de dizer nada e Ed ficou perplexo. No carro, meu pai estava contando o dinheiro. Mas de repente ele disse que tinha mudado de ideia sobre me deixar ir. Afinal, a imagem de uma garota cega de circo poderia render muito dinheiro para ele e a manutenção do circo era muito cara. Indignado, eu não sabia o que dizer. Meu sangue ferveu. Pai, você não pode fazer isso comigo. Mas meu pai disse severamente que eu não me atrevesse a contrariar ele. Eu ainda era uma criança. Eu trabalharia no circo o tempo que ele dissesse. Lágrimas encheram meus olhos de sofrimento. Meu sonho estava arruinado. Mas o pior é que enganei o Ed, a única pessoa que me tratou com carinho. Eu tinha que devolver o dinheiro dele e depois fugir do meu pai, do circo e de tudo que tinha me puxado para baixo durante tantos anos. De manhã eu vi meu pai bater a porta. Eu estava sozinha em casa. Imediatamente pulei para fora da cama e fui para o escritório dele, para o cofre. Minhas mãos estavam tremendo. Cuidadosamente eu comecei a classificar os códigos. O dia do aniversário do meu pai, um erro. E sobre a mamãe, outra falha. Droga. Se isso não funcionar agora, o alarme vai disparar. Eu juntei minhas forças e inseri meu ano de nascimento. E uau, funcionou! Cuidadosamente peguei o dinheiro. E então a fechadura clicou lá embaixo. Meu pai estava de volta. Mal consegui esconder o dinheiro na minha mala. Meu pai gritou lá de baixo pra mim que era hora de ir embora. Já estavam esperando pela gente no circo. Eu estava tremendo com a emoção. Eu nunca tinha ido contra meu pai antes. Eu ia fugir logo após a apresentação. E finalmente minha apresentação foi anunciada. Mas quando eu subi no palco, percebi o Ed na última fileira. O que ele estava fazendo aqui? Ele me olhou diretamente nos olhos. Parei por um segundo e continuei caminhando em direção à corda. Mas naquele momento me lembrei da frase dele. Você pode viver como você quiser. Então eu dei meia volta e fui até o microfone. E então tirei minhas lentes brancas. A plateia ficou em choque. Eu pedi desculpas e disse que não poderia viver mais uma farsa. Todo esse tempo eu estava apenas fingindo ser cega. Mas recentemente conheci alguém que me mostrou que realmente decidimos como vivemos. Eu olhei para o Ed.
Então meu pai, furioso, correu para a arena e começou a gritar e dizer palavrões. Ele já estava correndo para mim. Meu estômago fechou, eu não sabia o que fazer, mas de repente a polícia apareceu no picadeiro. Deus, eu estou prestes a ser presa por fraude. Mas os policiais estavam a caminho do meu pai. Então um deles estalou as algemas nas mãos dele. O que está acontecendo? O Ed correu para mim, eu estava confusa e implorei seu perdão. Acrescentei que eu estava surpresa por ele mesmo não ter me levado pessoalmente à delegacia. Ed não sabia do que eu estava falando. Eu sei que você é um policial, Ed. Eu vi o distintivo no porta-luvas. De repente, o Ed gargalhou. Ele disse que isso era falso. Ele estava pregando uma peça em um amigo uma vez. Eu não pude acreditar. Então, Ed acrescentou que já havia descoberto há muito tempo atrás, mas estava esperando que eu contasse. E depois da minha confissão, ele percebeu que não se enganou comigo. E ele me convidou para dar a volta ao mundo com ele. Afinal, parecia que meu pai não seria mais capaz de me manter como refém. E eu estou contando essa história da costa do Oceano Pacífico. O Ed e eu já viajamos por 50 países. E esta manhã recebi uma carta da escola de circo. Eu entrei. Espero agora poder realizar aquele truque difícil com ele e me tornar uma estrela mundial em memória da minha mãe.